Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que esteja tudo bem com você e vamos então para a nossa terceira aula do nosso curso sobre regimes totalitários e o racismo como mecanismo de poder de Shakespeare, a Histórias em Quadrinhos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os regimes totalitários e o racismo estrutural. Antes de iniciarmos, eu gostaria de falar um pouco sobre a ambidestria política. A ambidestria política é um termo que eu venho utilizando já tem algum tempo em vários trabalhos, inclusive no meu projeto de pesquisa do mestrado. E a questão da ambidestria política é demonstrar que alguns problemas que acontecem do lado esquerdo ou do lado direito do espectro político, ele também acaba afetando o outro. Ou seja, os mesmos problemas que nós temos na extrema direita, nós também vamos encontrar na extrema esquerda e vice-versa. Justamente porque a política ela não possui um lado, ela é ambidestra. Então não vai existir nunca um lado melhor do que o outro, uma vez que ambos os lados possuem seus problemas devido às suas filosofias e suas ideias. Bom, mas o que seria o espectro político? Inicialmente, nós podemos entender o espectro político como sendo uma linha divisória que faz uma separação entre os posicionamentos políticos. Ou melhor, seria como se fosse uma tabela onde nós vamos agrupar determinados partidos e grupos políticos. Então, dentro do espectro político, nós temos os partidos que vão permanecer na direita, outros vão permanecer na esquerda, alguns ao centro e alguns na extrema direita e outros na extrema esquerda. Assim, quando nós vamos analisar o fascismo e o nazismo, por exemplo, nós vamos classificar o nazismo e o fascismo sempre na extrema direita do espectro político. Entretanto, quando nós vamos analisar outros regimes, como é o caso do stalinismo, nós vamos ter a tendência de colocá-lo na extrema esquerda do espectro político. O totalitarismo ele não é restrito a um lado ou ao outro do espectro político, uma vez que o totalitarismo ele pode ser encontrado tanto no lado esquerdo do espectro político, como também do lado direito, ou seja, tanto a direita quanto a esquerda possuem sim tendências a regimes totalitários. Prova disso são os regimes totalitários de direita, que acontecem na Alemanha e na Itália, e os de esquerda, que acontecem na China, na Coreia e também na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com o Stalin. Então, o primeiro conceito é justamente esse. Nós devemos entender que a política ela é ambidestra e os problemas eles vão existir. Não importa o lado, seja da esquerda ou para a direita, os problemas sempre vão existir. Com isso, eu quero regredir um pouquinho lá para Aristóteles, Sócrates e Platão. Por quê? A filosofia grega clássica ou da Grécia Antiga, eles possuíam uma ideia, a filosofia do meio termo, ou seja, nem para a esquerda, nem tanto para a direita, ou seja, evite as extremidades e tente permanecer centrado no meio. Essa é a filosofia do meio termo. Então, desde a Grécia Antiga, já se tem o entendimento de que as extremidades elas não são bons lugares para você ficar. Por quê? Quanto mais na beirada você está, mais próximo do abismo você está de cair. Por isso, quanto mais centrado você estiver nos seus posicionamentos, melhor, porque você está longe de cair nesse abismo. Ou seja, se você está na extrema esquerda ou na extrema direita, não importa o lado, mas se você encontra-se na extremidade, as chances de você cair no abismo, elas são bem maiores do que as pessoas que estão centradas. Agora nós avançamos um pouco, saímos de Aristóteles e vamos para a Idade Média com São Tomás de Aquino. Nós já falamos dele na nossa primeira aula. Para os católicos, Santo Tomás de Aquino. Para quem não é católico, apenas Tomás de Aquino é um dos principais pensadores da Idade Média. Tomás de Aquino, na sua obra Suma Teológica, traz o seguinte: assim, também a prudência, que alcança a razão em si mesma, é também mais excelente que as outras virtudes morais, as quais alcançam a razão na medida em que a prudência
se constitui como meio termo nas operações ou paixões humanas. Olha só, Tomás de Aquino, ele menciona na Suma Teológica que a prudência alcança a razão e a excelência de todas as virtudes morais. Ou seja, se você mantém a prudência, se você se mantém centrado, a chance de você alcançar os objetivos e a excelência nas virtudes morais e até mesmo em outras virtudes, ela aumenta, porque você está centrado e você está agindo com prudência, não agindo no extremismo. Além disso, Tomás de Aquino continua que a prudência se constitui com o meio termo. Então, esta é a prudência, quando você age dentro das questões do meio termo. Além disso, para finalizar, Tomás de Aquino menciona, logo no final da citação, que o meio termo ele opera tanto nas ações mundanas ou nas ações pessoais, como também nas paixões humanas. Então, seja em questões envolvendo a razão ou a emoção, onde nós colocamos a paixão, não importa em qual dos ramos seja, o meio termo, a prudência sempre tem que ser utilizada. Assim, nós podemos concluir que, segundo Sócrates, Aristóteles, Platão e São Tomás de Aquino, as extremidades elas não fazem bem ao ser humano. As extremidades não fazem bem às pessoas. Assim, tanto a extrema esquerda quanto a extrema direita, elas não fazem bem ao ser humano. E se elas não fazem bem ao ser humano, elas também não fazem bem à sociedade. Então é importante que nós possamos entender essas questões da ambidestria política, entender que as extremidades elas não são coisas boas e que a prudência ela tem que ser utilizada, porque quanto mais na extremidade você se encontra, mais próximo do abismo você está. E para começar a falar do totalitarismo, precisamos voltar para o final da Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial ela acaba, ocorre a assinatura do Tratado de Versalhes em 1916. O que foi esse Tratado de Versalhes? Os países que venceram a guerra, eles obrigaram os países que perderam a assinar um tratado se responsabilizando por toda a destruição que foi ocasionada na guerra. A Alemanha encabeçou essa lista da assinatura do Tratado de Versalhes, junto com outras nações, entre elas a Itália, e nessa assinatura desse tratado, esses países se comprometeram em assumir toda a responsabilidade pela guerra e também a pagar indenizações. Com isso, com essa responsabilização da Alemanha e de seus aliados, acontece o que na Alemanha e na Itália? Uma crise econômica. E esta crise econômica, ela perdura por algum tempo, justamente porque a guerra acabou, você tem destruição também no seu país, que você precisa arcar, e você precisa arcar também com a destruição nos outros países, além das indenizações. Então, além de tentar reconstruir seu país, você precisa reconstruir os demais. Além disso, a guerra traz prejuízos enormes no que tange os aspectos econômicos também. Na Alemanha e na Itália, uma onda de desemprego tomou conta. E o governo não conseguiu, então, resolver todos esses problemas de uma vez. Além disso, nesse período, começa também a crescer na Europa, e principalmente nesses países que perderam, movimentos socialistas. Movimentos esses que brigavam de frente para tentar conseguir uma condição melhor de vida para os trabalhadores e para as pessoas que tiveram algum prejuízo com a guerra. Muitas famílias foram desestruturadas com a guerra, pais morreram, mães morreram, crianças morreram, e esses movimentos socialistas que começaram a surgir nesses locais visavam essa obtenção de direito, essa obtenção de melhor qualidade de vida, justamente tentando evitar futuros problemas. E com isso, uma classe, na Alemanha principalmente, começa a ganhar bastante destaque, que são os judeus, que passam então a ir para esses países, para a Alemanha e para a Itália, porque eles estavam bem estruturados na sua base, porque eles vinham então de Israel e de outros lugares onde eles tinham conseguido gerar um pouco de riqueza, e entravam então na Alemanha
e na Itália, que eram economias que estavam fragilizadas, instalavam ali para tentar estruturar a sua vida nesses países. Porém, os empresários alemães e italianos, eles começaram a torcer o nariz para isso, porque eles viam o estrangeiro, o judeu, obtendo riquezas, e ele não estava conseguindo obter nada, com uma carga tributária enorme e todos os outros problemas. Neste momento começam a surgir então os movimentos do fascismo e do nazismo. Vale observar também que na última aula, quando nós falamos um pouquinho, brevemente, sobre a emancipação judaica que Napoleão Bonaparte realizou na França, muitos países foram na onda do imperador. Eu entendi a referência. E quem entendeu a referência, entendeu. E começaram também a realizar as emancipações judaicas nos seus países. Muitos países tinham restrições para que os judeus não entrassem, e a partir do movimento de Napoleão Bonaparte na França, eles começam então pouco a pouco a derrubar essas leis que privavam os judeus de muitas coisas. Inclusive, o Brasil participou disso e começou a criar alguns movimentos aqui na América do Sul para essa emancipação judaica. Porém, na Alemanha acontece algo curioso, porque no mesmo momento, ali quase próximo do início dos anos de 1900, quando a Alemanha passa a fazer esse movimento de emancipação judaica, surge também na Alemanha os movimentos anti-judeus. Então, no momento que a Alemanha passa a ter essa emancipação judaica, surge também alguns grupos dentro da Alemanha que são contra essa emancipação e começam então a realizar reuniões e se intitulam movimentos anti-judeus. E com o final da Primeira Guerra e os judeus tomando a frente da sociedade alemã, fazendo com que ela prosperasse, porque eles já tinham vencido fora da Alemanha e estavam buscando na Alemanha uma oportunidade, esses movimentos anti-judeus, aliados com os empresários, eles começam então a fazer uma pressão em cima dos judeus, em cima desses movimentos sociais que visavam uma melhor qualidade de vida para os trabalhadores e para a sociedade que estava sofrendo muito com a guerra. E com isso, esses movimentos do fascismo e do nazismo, aliado a esses empresários, começa a ganhar cada vez força, tanto na Alemanha quanto na Itália. Além disso, dentro da Itália existe uma outra situação que faz com que esses movimentos anti-judeus e o movimento fascista comece a ganhar ainda mais força, que é a ascensão do socialismo e do comunismo nas eleições italianas, que logo após o término da Primeira Guerra e a assinatura do Tratado de Versalhes, nas eleições parlamentares da Itália, muitos comunistas e muitos socialistas e começam a fazer parte da política da Itália. E isso começa a irritar também os comerciantes e os empresários desse país. Hollenberg, em sua obra, publicada no ano de 2017, ele menciona o seguinte, que o nazismo e o fascismo eram movimentos revolucionários contra a revolução. E por que faz sentido classificar o fascismo e o nazismo, e até mesmo o stalinismo depois, como movimentos de revolução contra a revolução? Porque o nazismo e o fascismo na Itália e na Alemanha, eles começam a surgir num momento muito oportuno, no momento onde os empresários estão insatisfeitos, o país passa por uma crise violenta e existe a ascensão do socialismo nessas duas localidades. Ou seja, visando essas brechas, Adolf Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália visam realizar movimentos revolucionários para atender os anseios desses empresários e os seus próprios anseios de estarem no poder. E quando eles instituem, então, esses movimentos revolucionários para tomar o poder e conseguem, eles começam a ir contra os movimentos revolucionários. Por quê? No momento que eles estão no poder, eles não podem deixar com que outros movimentos revolucionários aconteçam, porque a chance deles serem derrotados passa a existir. Por isso, o nazismo, o fascismo e o stalinismo, eles podem ser classificados como movimentos revolucionários contra a revolução, porque eles utilizam a revolução para alçar o poder, porém, quando encontram-se lá, eles não podem deixar que outros movimentos revolucionários surjam
porque eles acabam correndo o risco de perder o posto que conseguiram com a revolução. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre as características do fascismo. Para o movimento fascista, o grupo é prioridade. O indivíduo deve se submeter a este grupo específico. E isso faz muito sentido quando nós vamos analisar o fascismo, porque deve-se priorizar o movimento, principalmente se você faz parte de um movimento de revolução. Então, nas ideias do fascismo, o grupo é prioritário e o indivíduo deve se submeter a esse grupo. Uma outra característica é que a comunidade é vítima e qualquer ação sem limites legais ou morais contra os inimigos é válida. Ou seja, para o fascismo, qualquer tipo de agressão ou qualquer tipo de ação contra a comunidade deve ser revidada de qualquer modo possível, uma vez que não existem limites morais nem legais contra os inimigos. Ou seja, o fascismo e o nazismo utilizam a violência como um dos mecanismos de poder. Outra característica é a rejeição à democracia e a rejeição também ao liberalismo e ao socialismo. Você deve estar se perguntando, Jefferson, mas se o fascismo é de direita, por que ele vai condenar o liberalismo? Porque, como o próprio nome diz, o liberalismo ele vai te dar uma liberdade no que tange a questão econômica. E como nós estamos falando de movimentos totalitários, ou seja, todo o poder tem que estar centralizado em suas mãos, acaba que os regimes de extrema direita, eles também são contrários ao liberalismo. Outra característica é que o chefe de família sempre vai ser um homem. E é este homem que vai conduzir a família e a comunidade como a seu destino. Por fim, as duas últimas características do fascismo são: a violência pode ser bela e a violência deve ser utilizada se o objetivo for o êxito da comunidade. E a última característica listada é que um povo pode dominar um outro povo independentemente de lei humana ou lei divina. Então, para eles, um povo ele pode ser dominado independentemente de lei humana ou divina. Com isso, tenta-se justificar a violência contra os judeus, os ciganos, os negros e os homossexuais. Porque para quem é adepto desses movimentos, não importa se existe lei humana ou divina, a dominação sobre outro povo pode ocorrer. Agora vamos observar as características do nazismo. Antes de falar de modo específico sobre essas características, eu vou voltar ao tempo até 2006, onde eu participei de um congresso Direito e Cinema, que foi organizado pela UEMP, da cidade de Jacarezinho. E neste evento, eu redigi um artigo sobre o nazismo, que era o nazismo e os desenhos animados. E à época o desenho analisado foi um desenho do Pato Donald. E neste trabalho eu apresentei algumas ideias centrais da teoria nazista e que também era defendida pelo fascismo italiano. Vale observar que uma ideia central do nazismo é a seguinte: o Estado que recusa a contaminação racial vai, de modo inevitável, dominar a Terra. Ou seja, aqui nós já começamos a observar aquelas ideias ultrajantes de que existe uma contaminação. Aqui ainda se utilizava o termo raça pura, hoje não se utiliza mais o termo raça, mas Hitler, então, dentro do nazismo, defendia essas questões de que existe sim um povo puro, um povo livre de contaminação. E essa contaminação que ele está dizendo é a contaminação vinda da miscigenação. E agora eu faço uma pergunta para você que está assistindo. Me diga, um povo que não possui o mínimo de traços de um outro povo, já ficou mais do que claro, e isso você pode observar lá em uma das
em uma parte da nossa aula sobre racismo científico, de que todo ser humano, todos os povos, possuem traços idênticos. Eles estão presentes no DNA. O genoma humano, quando mapeado, demonstrou que não existe praticamente nenhuma diferença entre nenhum dos povos. Então, hoje, pessoas que continuam a defender essas ideias nojentas de que existe um povo superior ao outro, simplesmente pelos seus traços ou pela cor de sua pele, está completamente enganado. A cor de pele, os traços, não significam nada. Ele não demonstra a capacidade da pessoa. Porque se essas ideias fossem realmente verdade, vamos citar então aqui o que deveria ter acontecido. O melhor jogador da história do basquetebol não poderia ser negro, mas Michael Jordan. O maior jogador da história do futebol não poderia ser negro, e é negro, é o Pelé. Um dos maiores nomes do samba brasileiro não deveria ser negro, mas é Pixinguinha. Um dos grandes nomes da história da literatura mundial não poderia ser negro, mas é Machado de Assis. Um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos não poderia ser negro, Barack Obama. Uma das melhores escritoras de todos os tempos, Toni Morrison, negra. Um dos principais e um dos melhores secretários-gerais da história da ONU não poderia ser negro se essa ideia de povo superior existisse, mas é Kofi Annan. Um dos maiores nomes da economia não poderia ser negro, mas é Lewis, que vence o Prêmio Nobel de Economia, e a justificativa da Fundação Nobel para dar o Prêmio Nobel para ele é de que ele revolucionou a pesquisa do desenvolvimento econômico. Então, olha só para você ver. E aí, dentro da sociedade também, existem negros que fizeram muito pelo seu estado, pela sua cidade, negros que fizeram muito pelo Brasil. Vamos citar outros nomes aqui, por exemplo, Nilo Peçanha, que foi presidente do Brasil, ele também tinha traços pardos. Joaquim Barbosa foi presidente do STF. Milton Santos. Muitos não conhecem Milton Santos, mas chega em qualquer universidade do mundo e pergunta quem foi Milton Santos. Milton Santos foi um dos maiores geógrafos da história da humanidade. Um cara muito à frente do seu tempo, formado em direito, mas a paixão era geografia. Inclusive, ele ganha um prêmio chamado Prêmio Valtrin Lud no ano de 1994, e este prêmio ele é simplesmente considerado o Prêmio Nobel da Geografia. Então, o Brasil tem um Prêmio Nobel de Geografia com Milton Santos, uma das maiores mentes da história. Além disso, nós podemos citar outros aqui, como, por exemplo, a escritora brasileira Carolina Maria de Jesus, lá que nasceu em 1914 e morreu em 1977, com seu livro famosíssimo chamado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, que foi publicado em 1960, e o livro foi traduzido em mais de 14 línguas diferentes. Olha só, e é uma negra que nasceu e viveu boa parte de sua vida na favela. André Rebouças, pouca gente conhece André Rebouças, que nasceu em 1838 e morreu em 1898. André Rebouças foi um militar, um engenheiro brasileiro e um inventor, além de ser um abolicionista. Em uma das guerras, salvo engano, a guerra contra o Paraguai, o Brasil só vence a guerra graças a uma invenção que o André inventou. Além disso, a obra ferroviária de Curitiba até o litoral foi projetada por ele, André Rebouças. E essa obra que leva de Curitiba até o litoral é considerada até hoje um dos grandes marcos da engenharia de todo o mundo, porque até hoje é considerada uma obra extremamente complexa. E quem fez foi um negro. Outro nome, por exemplo, vamos para o mundo das artes, Estevão Silva, que nasceu em 1844 e morreu em 1891. Ele foi um dos maiores pintores brasileiros e desenhista, além de ser professor, e foi um destaque que surgiu na Academia Imperial de Belas Artes e ficou mundialmente conhecido justamente por
pintar natureza morta. Está sendo considerado até hoje um dos grandes expoentes desse tipo de pintura aqui no país. Vamos sair do país, vamos para os Estados Unidos novamente, vamos falar um pouco de Katherine Johnson, que nasceu em 1918 e morreu nesse ano de 2020. Ela simplesmente era uma matemática e física e cientista espacial que trabalhou na NASA. Ela simplesmente era uma das responsáveis pela missão da Apollo 11 que levou o homem à Lua. Então essas ideias, esse pensamento de que um povo é melhor do que o outro, que os negros, judeus, ciganos, homossexuais, enfim, não possuem capacidade para nada, vocês estão completamente e redondamente enganados, né? Eu sei que a maioria que está acompanhando o curso concorda com o que eu estou dizendo, é contra o racismo, mas é importante nesse curso também apresentar que essas ideias que se apresentam hoje, elas não fazem sentido algum e que existem negros capazes, né? Hitler era a favor de exterminar judeus, ciganos e negros da face da terra. Essa era a visão de Hitler, porque ele considerava que os negros não eram capazes, que os judeus não eram capazes. Mas olha só, tanta coisa, tantos negros de destaque no Brasil e fora do Brasil. Israel, por exemplo, os judeus, eles estão caminhando a passos largos dentro da exploração espacial. Recentemente, eles enviaram uma missão, por exemplo, para a Lua. Isso já mostra o avanço tecnológico e principalmente a capacidade intelectual dos judeus. Como os negros também já mostraram e vêm mostrando toda essa capacidade. O problema é que muitas questões relacionadas ao racismo de hoje, elas se encontram na estrutura. Então não são problemas de agora, de 2020. São problemas de lá atrás, há muito tempo atrás, que deveria ter sido corrigido lá atrás, que não foi, e que hoje eles estão enraizados na nossa estrutura. Além disso, o nazismo, ele pregava o totalitarismo. Ou seja, o totalitarismo defende que o indivíduo pertence ao Estado. Ou seja, você não pertence a você, mas você pertence ao Estado. Você é uma propriedade estatal. Com isso, o indivíduo não pode ser liberal, o indivíduo não pode ser parlamentar, porque isso fragmenta o indivíduo. E no momento que o indivíduo se torna liberal ou o indivíduo se torna parlamentar, ele vai começar a ter seus próprios interesses e defender interesses do seu grupo. E isso, para os movimentos totalitários, é algo terrível, é um pecado, porque o indivíduo pertence ao Estado. E no momento que ele se fragmenta para buscar interesses próprios, isso pode fazer com que ele crie movimentos revolucionários e tire do poder. Como nós vimos que o nazismo e o fascismo são movimentos revolucionários contra a revolução, esse liberalismo, esse parlamentarismo não pode ser dado ao indivíduo, por isso que o indivíduo, então, é classificado como um objeto do Estado. Outra ideia que fundamentava o nazismo e o Estado alemão à época era justamente o racismo, que, segundo a ideologia dos alemães, eles eram uma raça superior, né? A famosa raça ariana, e que se evitasse ao máximo a mistura, a miscigenação entre os povos, porque quem conseguisse fazer isso ia dominar. Essas ideias eram defendidas lá atrás. Não foi Hitler que começa com isso. Hitler é, talvez, o maior responsável por essas ideias ainda estarem presentes na sociedade hoje. Mas existe um cara antes dele, Knox, ali na época de 1850, que defendia também essas ideias. Além disso, o nazismo de Adolf Hitler, ele era contrário ao capitalismo e ao marxismo. Aí você deve estar se pensando, Jefferson, mas ele era de direita. O que aconteceu? Hitler, certa vez, confidenciou a Mussolini de que o capitalismo ele era um sistema até que ok, porém já tinha passado seu tempo. Ele era um sistema que já estava ficando arcaico. E por essa razão, o nazismo ele é contra o capitalismo. O que eles defendiam? Defendiam o mercantilismo. E para que o país gerasse riquezas, ele defendia a guerra,
que a guerra, no ponto de vista de Hitler, era a única forma de que um país tinha para conseguir riquezas e derrotar o sistema capitalista. Olha só para você ver, para ele e para as pessoas que defendem essa ideia, para um país prosperar você precisa matar inocentes, porque é isso que acontece na guerra. É justamente isso que acontece na guerra. Inocentes morrem, né? Então, essas eram as ideias. Além disso, o partido nazista, o nazismo, o fascismo e o stalinismo, eles defendiam o quê? O nacionalismo. Principalmente o fascismo e o nazismo, eles defendiam o nacionalismo em resposta às condições impostas pelo Tratado de Versalhes. Porque para Hitler e para Mussolini, a Itália e a Alemanha, elas foram humilhadas com o Tratado de Versalhes. E por essa razão, a resposta tinha que ser dada por meio do nacionalismo. No nosso material, você vai ver também alguns regimes de direita que nós tínhamos aqui, como nós tivemos na Argentina, no Chile, como nós tivemos também aqui no Brasil durante a ditadura militar. Então, no nosso material você vai poder encontrar um resuminho desses regimes de extrema direita, desses regimes totalitários que tínhamos aqui na América do Sul. E vale lembrar aqui também que lá atrás, no começo dessa aula, eu falei sobre a ambidestria. Vamos falar aqui também. A esquerda, no espectro político, ela se destaca por 3 grandes regimes totalitários. Nós temos o regime totalitário chinês, do Mao Tse-tung, temos o regime totalitário cubano, de Fidel Castro, e temos o regime soviético, Joseph Stalin, que foi o mais emblemático e conhecido deles. Sobre o stalinismo em questão, Boulos Jr., que é um dos livros que nós utilizamos para esta aula, apresenta algumas características e alguns fundamentos do stalinismo. São eles: o sistema de partido único, ou seja, só vai existir o partido do governo, não se admite nenhuma oposição e simplesmente a suspeita de que possa haver uma oposição já era suficiente para que o cidadão que tivesse envolvido com isso, ele fosse mandado para o campo de trabalho forçado. Além disso, existe a opressão às nacionalidades. Segundo Boulos Jr., o governo stalinista obrigou os povos não russos, como é o caso dos ucranianos, a adotarem o idioma russo e a viverem de acordo com as regras ditadas pelo governo. Olha só que ponto aqui que nós chegamos. Se você recorda o começo da nossa primeira aula, onde nós fizemos a distinção entre racismo e etnocentrismo, nós observamos que o quê? Que o etnocentrismo é uma repulsa, é um ódio pela comunidade. Porém, se aceita o indivíduo daquela comunidade aqui na minha. É um caso que nós temos aqui de etnocentrismo. Outra característica foi a burocratização do governo, a burocratização do Estado. Ou seja, militares de alta patente, funcionários públicos, graduados e técnicos graduados, eles tinham um privilégio maior dentro do governo soviético. Outras 2 características marcantes do stalinismo é a supressão da liberdade de imprensa e de pensamento e os julgamentos forçados. Segundo Boulos Jr., os adversários eram obrigados a confessar sobre tortura, que eram traidores da pátria, sendo em seguida fuzilados, mesmo que não fossem. Além disso, a propaganda foi muito utilizada, tanto pelo nazismo, como pelo fascismo, como também pelo stalinismo. A propaganda soviética, por exemplo, transformou Stalin num grande irmão, no pai do povo, o melhor amigo das crianças. E essa ideia do grande irmão, nós vamos encontrar depois num livro do George Orwell, chamado 1984, que narra a história justamente de um governo totalitário, um governo que penalizava o crime de pensamento e que o grande nome desse governo era o Big Brother. E fica aqui também o fato de curiosidade, aquele programa de uma TV aí que a galera fica confinada na casa, né?
e que recebe o nome aí de Big Brother, é justamente por causa deste livro e por causa deste personagem, o Big Brother, criado por George Orwell no livro 1984. Então, fica aí a dica de leitura também deste livraço. Já que eu citei George Orwell, eu vou fazer aqui para vocês a leitura de um trecho de um livro muito legal, muito interessante e de uma leitura muito rápida, que é chamado A Revolução dos Bichos, escrito pelo George Orwell. Napoleão emergiu do casarão com seus 9 cachorros, fazendo demonstração à sua volta e soltando rosnados, que causavam calafrios na espinha dos animais. O tumulto ameniou. Os 4 porcos esperavam trêmulos, com a culpa desenhada em cada linha do semblante. Então, Napoleão concitou-os a confessar os crimes. Ao fim da confissão, os cachorros estraçalharam-lhe a garganta, e com a voz terrível, Napoleão perguntou se algum outro animal tinha qualquer outra coisa a confessar. As 3 galinhas, que haviam liderado a tentativa de reação a respeito dos ovos, aproximaram-se e declararam que Bola de Neve lhe apareceram em sonho, instigando que desobedecessem às ordens de Napoleão. Também foram degoladas. Olha só, e é uma alegoria aqui do governo de Stalin e também de outros regimes totalitários. Apesar de ser muito utilizado aqui para atacar o stalinismo, eu amplio isso dizendo que ele se encaixa a todo tipo de regime totalitário. Aqui, essa confissão, esses julgamentos forçados, né, naquele trecho, Napoleão concitou-os a confessar os crimes. E depois, no final, as galinhas dizem que Bola de Neve, que é um porco, apareceu em sonho. E pelo simples fato delas sonharem, elas também foram mortas. Então nós temos aqui a opressão da liberdade de pensamento, que o simples fato de você sonhar já era considerado um crime. Vamos falar um pouquinho dele, de um negro maravilhoso chamado Jesse Owens. Sabe quem foi o Jesse Owens? Jesse Owens vai estar aparecendo aqui. Tem uma foto do Jesse Owens aqui. E o Jesse Owens foi o atleta, foi o negro que humilhou Hitler em pleno estádio olímpico de Berlim. O que estava acontecendo ali? 1936, Hitler lá, todo cheio de querer, recebe as delegações porque está acontecendo ali as Olimpíadas de Verão, as Olimpíadas de 1936, que foram organizadas na Alemanha. Houve muitos países que boicotaram essa Olimpíada, dizendo que não iam, porque sabiam do que estava acontecendo na Alemanha. Inclusive, quando a Olimpíada começou, cartazes, propagandas e tudo mais, que era contra os judeus, contra os negros, contra os homossexuais, tudo isso foi retirado. A Alemanha parecia outra. Ou seja, Hitler maquiou a Alemanha para que o povo de fora visse a Alemanha com os bons olhos. Mas todo mundo sabia do que estava acontecendo na Alemanha. Inclusive, muitos países disseram que não iam. Atletas que se recusaram a ir disputar os Jogos Olímpicos na Alemanha. Mas aí entra o nosso queridíssimo Jesse Owens. Um negro que ele simplesmente está no Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico lotado, Hitler sentado na tribuna para ver a final dos 100 metros rasos. Para você que não sabe, a prova de 100 metros rasos é considerada a principal prova do atletismo e muitos colocam que os 100 metros rasos é a principal prova do programa olímpico. A pessoa que vence os 100 metros rasos se torna a pessoa mais rápida do mundo. Essa é a alcunha que se dá. Como é, por exemplo, naquela relação de nomes que eu coloquei de negros de destaque, faltou ele, né? Usain Bolt, né? Um dos maiores corredores de todos os tempos, lenda dos 100 metros rasos. Então, 100 metros rasos é considerada a prova nobre do atletismo. O que aconteceu ali? Hitler esperando aquela vitória dos alemães para mostrar para o mundo que o alemão, que o branco era superior aos negros. É dada a largada, o árbitro lá dá o tiro de pistola
para começar. E quem vence a prova? Jesse Owens com um tempo de 10 segundos e 3. 10,3 segundos. Este foi o tempo dele, se tornando aí o homem mais rápido do mundo naquela ocasião. Naquele momento, o Estádio Olímpico lotado, com Hitler na tribuna, um negro vence a prova, com Hitler olhando, e se torna o homem mais rápido do mundo. Um negro consegue essa façanha. Isso foi um tapa na cara. Dizem que Hitler não esperou a cerimônia de premiação, que ele foi embora. Outros dizem que Hitler chegou a cumprimentar o Owens depois nos corredores do estádio. Mas, sem dúvida, esse foi um momento de muita importância, um momento histórico, onde um negro, dentro do país que estava simplesmente acabando com os negros e judeus, este negro, sendo olhado por um dos maiores tiranos da história, conseguiu calar um país inteiro, se tornando o homem mais rápido do mundo. Esse aí é Jesse Owens, mais um negro maravilhoso. Se você não estiver entendendo aí esse negro maravilhoso, se você assistiu a última aula, lá no finalzinho lá eu explico por que eu estou utilizando esse termo de negros maravilhosos. E a nossa quinta aula, você pode observar também 15 negros aí do Prêmio Nobel, que também são negros maravilhosos que você precisa conhecer. E este aqui é um deles, Jesse Owens, o homem que calou Hitler. E eu já ia me esquecendo, se você clicar também no link abaixo, lá no site onde você vai conseguir baixar o material, tem também um slide dessa aula aqui, onde está detalhado lá as questões dos Jogos Olímpicos. Então eu falo como que estava a Alemanha na época dos Jogos Olímpicos, quais medalhas que o Jesse Owens ganhou, porque ele não foi só campeão nos 100 metros, ele leva mais medalha para casa, e o que acontece com o Jesse Owens quando ele volta para os Estados Unidos. Eu vou dar um spoiler aqui, ele volta para os Estados Unidos da América, como campeão olímpico, porém ele passa, depois de um tempo, ser alvo de racismo. Ele vai a um hotel, eles não deixam ele usar o elevador principal, dizendo que ele não podia usar porque ele era negro. Então, ele sofre muito, mesmo depois de ser campeão olímpico, mas estamos aqui para lembrar dele, um nome histórico na história do esporte e na luta dos direitos dos negros. Para continuar falando um pouquinho aí de Olimpíada, 1968, Olimpíada do México, lá na cidade do México, temos um movimento dos Panteras Negras. O que aconteceu? Lá na prova do atletismo também, você vai estar vendo a foto aqui, 2 negros, primeiro e o terceiro colocado na prova do atletismo, 2 americanos. Tom Smith é campeão dos 200 metros rasos e o Johnson Carlos, ele foi o terceiro, medalha de bronze na mesma prova. E ao subirem ao pódio, na hora do hino nacional americano, eles baixaram a cabeça e ergueram o punho cerrado em forma de protesto. O gesto era um sinal dos Panteras Negras, que era um movimento que nasceu em 1966 para combater o racismo e lutar pelo empoderamento dos negros nos Estados Unidos. E a foto ficou aí mundialmente conhecida. Porém, o ato não foi bem visto pelo COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, porque é vedado aos atletas fazerem manifestações políticas. E o Comitê Olímpico entendeu que o fato de eles estarem com o punho cerrado era algo de conotação política. Eles foram, então, expulsos daquela edição dos Jogos Olímpicos de 1968 no México, e eles acabaram perdendo as medalhas simplesmente por esse gesto que demonstrava ali a luta pelos direitos dos negros nos Estados Unidos.